No coração de uma pequena cidade, onde o tempo parece ter parado, segredos e histórias sussurram pelos becos e praças. As ruas de paralelepípedo são testemunhas silenciosas de um passado que se recusa a se apagar. Aqui, cada esquina guarda uma memória, cada olhar carrega um mistério. Clara, uma jovem estudante de história, percorre essas ruas como se elas fossem páginas de um livro a ser desvendado. Com seu espírito inquieto e uma curiosidade insaciável, ela sonha em descobrir o que a história tem a oferecer, mas não imagina que um simples dia na biblioteca mudará seu destino. A poeira dos velhos tomos e o cheiro do papel envelhecido se tornaram o cenário de uma descoberta que transcenderá o tempo, levando a uma jornada de revelações e escolhas inesperadas. Clara se perdeu entre as estantes empoeiradas, absorvendo a atmosfera de sabedoria antiga. Enquanto folheava livros, algo chamou sua atenção. Uma capa desgastada, quase esquecida, escondida no fundo de uma prateleira. Era um diário, com o nome Lucas, escrito à mão na primeira página. O coração dela disparou ao abrir as folhas amareladas, revelando uma caligrafia elegante e nervosa. As palavras dançavam em sua frente, contando sobre sonhos, medos e, surpreendentemente, previsões que pareciam se concretizar com o tempo. Cada entrada contava uma parte da vida de Lucas, mas também suscitava perguntas que Clara mal conseguia formular. O que realmente aconteceu com ele? Seria possível que as respostas estivessem ali, nas páginas que ela agora sussurrava firmemente? Curiosidade a consumia, e ela sabia que não poderia parar. As primeiras páginas do diário de Lucas revelam um jovem inquieto, um sonhador que lutava contra os medos e anseios típicos da adolescência. Ele descreveu seus dias repletos de encontros com amigos e momentos de solidão, mas também expressava uma preocupação crescente com o futuro. Em uma de suas anotações, Lucas mencionou uma visão estranha, uma grande tempestade que devastaria a cidade. No entanto, em vez de se concentrar no medo, ele escreve sobre a esperança de que, mesmo após a tempestade, a luz do sol retornaria. Clara se vê intrigada por essa dualidade, a luta entre o que é e o que pode ser. Cada palavra parece pulsar com urgência de alguém que sabia que seu tempo era limitado, mas que ainda acreditava nas possibilidades da vida. A decisão de investigar o passado não foi fácil. Clara sentiu um misto de medo e excitação ao perceber que estava prestes a desenterrar segredos que poderiam mudar tudo. Cada página do diário de Lucas parecia sussurrar para ela, como se o jovem estivesse pedindo ajuda. As anotações sobre a tempestade a deixaram inquieta. O que poderia ter acontecido? Será essa uma metáfora para algo mais profundo? As memórias da cidade, as histórias não contadas, começaram a se entrelaçar em sua mente. Conforme Clara se aprofundava nas palavras de Lucas, a necessidade de compreender sua história se tornava cada vez mais urgente. Os rostos das pessoas que conheciam Lucas começaram a surgir em sua imaginação, cada um com suas próprias verdades e mentiras. Decidir investigar significava abrir uma porta que poderia nunca mais ser fechada. Clara decidiu que precisava conhecer o velho amigo de Lucas, alguém que poderia oferecer respostas. Ao chegar ao café, onde ele costumava se encontrar, o ambiente estava impregnado de um ar nostálgico. Ela avistou um homem de cabelos grisalhos, com um olhar distante, como se estivesse preso em suas próprias lembranças. Ao se aproximar, Clara sentiu um frio na barriga. — Você se lembra de mim? Perguntou, tentando quebrar o gelo. O amigo hesitou, os olhos se iluminando com uma mistura de reconhecimento e dor. — Lucas era especial, ele respondeu, a voz embargada. Ninguém nunca entendeu o que ele realmente era. Clara percebeu que ali havia mais do que apenas um amigo. Havia um guardião de segredos enterrados. A conversa fluiu lentamente, cada palavra revelando as camadas de uma amizade marcada pela perda. Ela sabia que esse era apenas o começo de algo muito maior. Clara sentiu um aperto no coração ao pensar na mãe do Lucas. O luto dela era palpável, como se houvesse uma sombra pairando sobre cada canto da casa. Decidida a entender a profundidade daquela dor, Clara decidiu visitá-la. Ao entrar, o cheiro de café fresco misturava-se ao aroma de livros antigos, um lembrete do passado que ainda assombrava a mulher. Sofia, a mãe de Lucas, olhou para Clara com um olhar que parecia atravessar o tempo. — Você é a estudante que encontrou o diário. Sua voz tremia, carregada de uma tristeza que ecoava em cada palavra. Lucas sempre foi diferente. Ele via coisas que ninguém mais via. As lembranças, as
sufocavam e a cada frase, Clara percebia que o luto de Sofia não era apenas pela perda, mas pela inconstante busca por respostas que nunca chegavam. Clara sentou-se em um café próximo, seu coração acelerado enquanto esperava por Rafaela, a amante de Lucas. A atmosfera era densa, como se o tempo estivesse parado, guardando segredos entre os sussurros dos clientes. Quando ela entrou, os olhares se cruzaram, e Clara percebeu a tristeza em seus olhos. "Você encontrou o diário, não é?" perguntou Rafaela, sua voz baixa e carregada de emoção. A curiosidade e a dor se misturavam em seu semblante. Lucas sempre soube que o tempo era uma ilusão. Ele me contava sobre o futuro, sobre as coisas que poderiam acontecer. As palavras saíram entrecortadas, e Clara sentiu cada uma delas como uma facada. "Você ainda o ama?" perguntou sem pensar. O silêncio que seguiu respondeu por si só, revelando um amor que transcendeu a perda. Rafaela desviou o olhar como se as lembranças de Lucas a envolvessem em uma névoa densa. Ele não apenas previu o futuro, Clara. Ele sabia que algumas verdades eram perigosas demais para serem reveladas. O coração de Clara acelerou. "Como assim?" A amante de Lucas hesitou, buscando as palavras. Havia pessoas na cidade que não queriam que ele descobrisse certas coisas, conspirações que se entrelaçavam com o desaparecimento dele. Ninguém queria um jovem com conhecimento sobre o que estava por vir. As peças do quebra-cabeça começavam a se encaixar na mente de Clara. "Você está dizendo que ele estava sendo silenciado?" Rafaela sentiu a dor e em seu olhar revelando a profundidade do segredo. "E eu temo que ainda há quem esteja disposto a fazer o mesmo com você." Lucas tinha um dom, Clara. Ele conseguia ver além do que a maioria de nós não pode. Mas o que isso significa? Seria seu destino traçado? Ou ele tinha a liberdade de mudar o que estava por vir? Cada previsão que ele fez parecia um aviso, mas também uma escolha. Como se o futuro pudesse ser moldado pelas ações dele, assim como pelas suas. Essa é a linha tênue entre o que está escrito e o que pode ser alterado. O que acontece se você descobrir o que está por vir não é um fardo, mas uma oportunidade? Ao se aprofundar nas previsões, você deve considerar até que ponto está disposto a arriscar para alterar o curso da história. O passado nunca morre, mas o futuro é uma tela em branco. Clara sentou-se à borda da mesa, o diário aberto diante dela, as palavras de Rafael ecoando em sua mente. E se eu tiver o poder de mudar algo? E se as previsões de Lucas não forem um fardo, mas uma chance de corrigir erros do passado? A incerteza a atormentava. Ela pensou nas implicações de suas decisões. Cada escolha poderia reverberar não apenas em sua vida, mas nas vidas de todos ao seu redor. A cidade, com seus segredos e medos, estavam prestes a ser confrontada com verdades que muitos preferiam enterrar. Mas até onde estou disposta a ir? Uma pergunta simples, mas carregada de significado. Clara sabia que o peso do conhecimento poderia ser esmagador. O futuro se desenrolava diante dela, uma tela em branco, mas as tintas eram suas para escolher. Clara respirou fundo, sentindo o peso do diário em suas mãos como uma âncora. A cada página lida, as previsões de Lucas se tornavam mais vívidas e assustadoras. E se eu pudesse evitar a tragédia que ele viu? E se essas verdades, por mais dolorosas que sejam, forem um caminho para a salvação da cidade? A dúvida a consumia, mas a determinação crescia. Olhou pela janela, observando os rostos conhecidos das pessoas que amavam, agora imersos em segredos que poderiam ser desvelados. A escolha é minha. Posso ser a catalisadora da mudança ou permanecer uma espectadora do destino. O tempo pressionava e a linha entre o certo e o errado se tornava nebulosa. O futuro aguardava, mas o passado exigia sua atenção. Clara sabia que, ao agir, não apenas mudaria sua vida, mas também a de todos ao seu redor. As consequências da escolha pesavam sobre Clara como uma sombra constante. Cada palavra do diário reverberava em sua mente, lembrando-a de que suas decisões poderiam alterar o destino de pessoas que amava. A possibilidade de salvar vidas, de evitar dores, pulsava dentro dela, mas o custo dessa intervenção era incerto. Clara ponderou sobre o que realmente significa ter o poder de mudar o futuro. Seria esse poder uma bênção ou uma maldição? Imaginou o velho amigo de Lucas, a mãe que nunca se recuperou e a amante que ainda guardava esperança. As vidas deles estavam entrelaçadas em um tecido de escolhas feitas e não feitas.
O que aconteceria se ela decidisse agir? Poderia a verdade libertá-los ou aprisioná-los ainda mais? O peso da responsabilidade era imenso, e Clara precisava encontrar coragem para enfrentar as repercussões de sua ação. Clara sentou-se à beira da janela, observando o céu que se tornava cinza, refletindo seu dilema interno. O passado e o futuro se entrelaçavam em sua mente como fios de uma tapeçaria complexa. Cada escolha feita por Lucas, cada caminho tomado ou abandonado, reverberava em sua própria jornada. A memória dele, ainda viva nas páginas do diário, parecia sussurrar segredos sobre a fragilidade do tempo. Se o futuro era uma tela em branco, o que ela faria com as tintas que tinha nas mãos? As lições do passado não eram apenas advertências, mas também oportunidades de crescimento. Clara percebeu que a verdadeira liberdade residia na capacidade de aprender com as experiências, e não em tentar apagá-las. Naquele instante, ela compreendeu que o passado poderia ser um guia, enquanto o futuro, uma chance de transformação. Clara decidiu que o conhecimento adquirido não deveria ser uma arma, mas uma ferramenta para construir um futuro melhor. Com a coragem que brotou de sua compreensão, ela se levantou e olhou para a cidade que a cercava. As ruas, antes repletas de sombras e segredos, agora pareciam respirar uma nova esperança. Cada habitante, cada história, havia se entrelaçado na tapeçaria da vida, e a Clara percebeu que o futuro da cidade estava nas mãos de todos, não apenas nas suas. Ao compartilhar a verdade sobre Lucas, ela não apenas honraria sua memória, mas também abriria um diálogo sobre dor, perda e renovação. O passado, em vez de um fardo, tornava-se uma ponte para um amanhã mais iluminado, onde as lições aprendidas poderiam guiar novos caminhos. As escolhas que fazemos moldam não apenas o nosso destino, mas também o dos que nos cercam. Cada decisão, por menor que pareça, carrega consigo o poder de transformar vidas. Ao enfrentar o passado e suas verdades dolorosas, Clara percebeu que os erros e acertos não são apenas marcos individuais, mas lições coletivas que podem guiar uma comunidade inteira. A coragem de compartilhar a história de Lucas não é apenas um ato de lembrar, mas um convite à reflexão sobre como podemos construir um futuro mais empático e solidário. Nossas ações reverberam no tempo, e a verdade, quando compartilhada, tem a capacidade de curar feridas. Que possamos sempre escolher o caminho da compaixão e da verdade, pois é através delas que encontramos a verdadeira liberdade.